Bom dia, tudo bem? Meu nome é Thaisa, sou discípula aqui na igreja em Goiânia. Quero desejar bom dia a todos, bem-vindo pessoal, bem-vindo a você que está participando desse culto pela primeira vez, você é muito bem-vindo. E agradecer aos irmãos de Belo Horizonte que nos convidaram a participar desse culto, muito importante, muito especial para a gente estar participando junto com vocês. Quero deixar uma escritura que está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por essa razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Não é fácil esse tempo de pandemia, né? Estamos passando por um momento muito difícil, mas nós queremos agradecer a vocês aí de Belo Horizonte por estarem junto com a gente nesse culto e também por estar perseverando na fé. Nós estamos juntos. Bom dia, irmãos. Um bom dia especial para nossos irmãos e irmãs de Goiânia. Meu nome é Diego, eu sou da igreja de Belo Horizonte. E é uma alegria muito grande no meu coração podermos estar unidos espiritualmente através desse culto online hoje. Lembrando disso, gostaria de ler com vocês uma escritura. Fica lá onde? Fica lá em Salmos 16, 3. Diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, em quem está todo o meu prazer. Tenham todos um ótimo culto. O deserto florescerá, a terra seca fecundará, e quem chorava se alegrará, e o que era morto viverá, no dia em que o Senhor chegar. Os humildes irão reinar, e o semeador colherá. Então os surdos ouvirão, e até os mudos cantarão, com
quando o Senhor lhes der a mão. Meu Deus, tu tens o poder de transformar nosso ser de um deserto seco e estéril, faz surgir verdes mais belos. O deserto florescerá e a terra seca fecundará, e quem chorava se alegrará, o que era morto viverá no dia em que o Senhor chegar. Os humildes irão reinar e o semeador colherá. Então os surdos ouvirão e até os mudos cantarão quando o Senhor lhes der a mão. Meu Deus, tu tens o poder de transformar nosso ser de um deserto seco e estéril, faz surgir verdes mais belos. Olá, bom dia, meu nome é Paulo Machado, estou falando aqui da Igreja de Goiânia. É um prazer poder estar compartilhando um pouquinho com vocês aí de BH também, meus amigos e meus irmãos. Eu quero começar lendo uma escritura que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, e diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, e eles suplicaram insistentemente o privilégio de poder participar da assistência aos santos. Essa escritura trata de um momento da igreja primitiva onde os irmãos da Macedônia estavam contribuindo
para os irmãos da Palestina que estavam passando por necessidade. E da mesma forma, o Paulo estava exortando aos irmãos de Coríntios para que eles participassem desse privilégio de poder contribuir na obra e contribuir com os irmãos que estavam necessitados no Oriente Médio, na Palestina. Contribuir na igreja continua sendo um privilégio, continua sendo uma boa obra que Deus prepara para que nós exercitemos nos nossos corações. Aqui em Goiânia, nós tomamos a decisão de utilizar as nossas ofertas em 3 áreas principais, o treinamento, o evangelismo e a benevolência, E tem sido muito legal saber que quando nós vamos fazer as nossas ofertas, nós temos propósitos a ser alcançados pelas ofertas. E agora, nesse momento tão singular que nós estamos passando com essa pandemia, a gente vê que, de fato, Deus tem nos dado a oportunidade novamente de fazer com que as nossas ofertas tenham um alcance que talvez em outros momentos elas não pudessem ter, Eu quero animá-los a manter o coração e a mente nas coisas espirituais, pensando, como é que eu posso participar disso, E o quanto a minha atitude individual é importante nesse momento. Eu quero ler mais uma escritura, que é Provérbios 19, 17, para a gente encerrar. E diz assim: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Amém. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder contribuir na sua casa, Pai, de poder ser alguém que vai ajudar a manter esse ministério, que vai ajudar a manter as nossas igrejas cumprindo as suas obrigações. Por favor, Pai, mantenha o nosso coração, mantenha a nossa mente focada nesse alvo. Por favor, nós queremos, Pai, ser gratos, porque o Senhor tem nos dado muito mais do que a gente precisa, o Senhor tem nos suprido. E eu quero, Pai, expressar minha gratidão podendo contribuir na sua casa. Eu oro muito grato por tudo, pelo controle e o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Até logo. Leslie, Yeah. eu estava aqui procurando uma escritura para a gente poder falar na Santa Ceia, lá do culto com Belo Horizonte. Eu encontrei a escritura, mas eu não tenho certeza. Eu queria ter uma ilustração que pudesse ajudar a gente a realmente entender isso melhor. Ok. A escritura é em Romanos, capítulo 5, Você pode começa ler? no versículo 6. Ela diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A minha dificuldade, essa escritura é ótima, ela descreve exatamente o que aconteceu quando Jesus veio e tirou os nossos pecados. Mas eu queria uma ilustração que pudesse ajudar a gente a lembrar disso de uma forma um pouco mais concreta. Você consegue pensar em algo? Acho que sim. Eu sempre gostei da maneira que Jesus usava parábolas para ilustrar os pontos principais dele. E para esse versículo, para essa passagem, eu penso numa casa. Né? Sempre você pensa Sempre em eu casa. penso numa casa. Eu penso numa casa. Imagina uma casa que tem ótimo potencial, mas a casa é suja, a casa está um pouco acabada. E Jesus vem e ele faz aquela limpeza geral, aquela faxina e limpa aquela casa. E daí ele consegue apresentar aquela casa a Deus. E Deus gosta tanto daquela casa que ele deixa o Espírito Santo dele morar naquela casa.
Jesus faz por nós o que a gente não consegue fazer. Nós somos a casa. E nenhuma casa limpa sozinho. Infelizmente. Então Jesus vem e Ele limpa os nossos corações, a nossa casa, e faz que a gente seja habitável. Isso é muito legal. Eu acho que isso que a gente conversou aqui agora dá uma ideia clara do que é que Jesus fez por nós. Também acho. Vamos orar. Vamos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Jesus Cristo que veio e limpou nossa vida. Quando nós ainda não tínhamos nenhuma condição de sequer imaginar o que seria ser limpo e habitável. Ele limpou a casa, Ele limpou nossas vidas, limpou nossos corações, de modo que agora nós podemos ser habitáveis pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Nos ajude nesse momento agora, do pão e do vinho, de lembrarmos do que Jesus fez por nós. Amém. Em nome dele é que oramos. Amém. Amém. Vamos juntos encontrar nosso Pai com gratidão. E Jesus, o Deus bendito, em nosso coração. Agradecendo ao acordar sua forte proteção e eterna salvação que vem de sua mão. Porque este é um reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança. Porque este é um reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Te busco sempre, ó Senhor, me envolvo em Teu amor, me ajuda a crescer com o Teu poder. Quero sempre estar contigo, és meu Deus o que eu preciso, és a força que eu consigo, meu melhor amigo. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança. Porque este é o reino de amor e de esperança que ajuda cada um de nós a viver em sua aliança e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador, e conhecer a Ti, ó Criador. Olá, bem-vindo a todos nesse culto especial, muito especial mesmo, vocês irmãos de Goiânia poder participar aqui conosco, nós aqui de Belo Horizonte. Quer dizer que a gente fica muito animado por esse evento. Eu lembro de quando nós saímos aqui de Belo Horizonte com o ônibus cheio para poder participar do primeiro culto, foi tão emocionante. O culto inicial, eu sei que a igreja já existia antes, mas foi um momento onde as igrejas do Brasil, as que puderam participar, estavam aí
E nós tivemos o privilégio de participar desse, digamos assim, culto inaugural. E eu fico muito feliz de hoje a gente, como igreja, como corpo, apesar dessas dificuldades, outras coisas boas têm acontecido, que é essa interação. Então eu fico muito feliz aí pelo convite, né, a iniciativa que vocês tiveram, da gente poder participar juntos. Glória a Deus por isso e que tenhamos um ótimo culto. Obrigado aí pelos irmãos que participaram, que trabalharam para que essa conexão acontecesse. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, privilégio para nós, como parte do Teu corpo, celebrar, Pai, celebrar sim a comunhão que nós temos no Senhor. Pai, eu oro para que a mensagem de hoje chegue aos corações. Pai, abra os olhos dos nossos corações, Pai, para que tenhamos o entendimento, para que enxerguemos, Pai, para que a Tua palavra faça sentido. Clamamos ao Senhor, através do Teu Espírito Santo, que nos encha, Pai, com essa sabedoria que transforma. Oro por nossos amigos, que recebam essa palavra como palavra do Senhor, Pai, que recebam direção do Teu Espírito também, para que aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, possam Te conhecer. Pai, dá-nos então entendimento e nos ajuda a passar um ótimo tempo juntos. Em nome de Jesus, amém. Bom, aqui em Belo Horizonte nós estamos fazendo um estudo de algumas séries. Fizemos a série do estudo do livro de Atos. Agora nós começamos uma nova série intitulada Cartas na Prisão. Por que desse nome? Porque são as cartas que Paulo escreveu durante a prisão em Roma, que são as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nós já começamos a estudar o livro de Efésios. Há 2 domingos atrás, nosso irmão Miqueias compartilhou o capítulo 1. Recomendo você assistir. Semana passada o Léo pregou sobre o capítulo 2 e hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Então eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 1. Diz o seguinte: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Então imagina que nós vamos iniciar uma conversa e você fala: oi Marcos, eu falo, por essa razão. Peraí, parece que está no meio, né? E realmente está no meio de um pensamento, da carta que Paulo está escrevendo aos irmãos. Então é importante você entender um pouquinho do contexto, para que a gente possa entrar realmente entendendo bem aqui o capítulo 3. Então faço necessário um pequeno resumo aqui, eu espero ser bem curto mesmo. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. Ela era a segunda cidade mais importante do Império Romano, era considerada como a capital da Ásia. Ela também tinha aproximadamente 300 mil habitantes. Eles tinham um teatro para capacidade para 25 mil pessoas. Dentro dessa cidade tinha o templo da deusa Diana, que no mundo antigo era considerada como a 7ª maravilha do mundo. Era uma cidade com muito intercâmbio cultural, muito estratégica, e Paulo sabia disso. E ele, em sua segunda viagem missionária, ele começa a igreja lá em Éfeso, e depois ele deixa um casal, Priscila e Áquila, né? Depois de sua terceira viagem missionária, ele volta para encorajar os irmãos, e ele fica lá num período de aproximadamente mais ou menos 3 anos, ensinando bastante, primeiro nas sinagogas, depois ele é impedido e ele vai para uma escola de filosofia. Então em Éfeso muitas pessoas são convertidas, abandonando a religião pagã, abandonando o ocultismo. Vale a pena dizer que ela era uma cidade muito seduzida por essa questão do ocultismo, de magia, e esse foi o ambiente em que Paulo pregou o evangelho e teve muitas conversões. Então Paulo volta para Israel, ele é preso lá em Cesareia e fica mais ou menos 2 anos preso, e durante esse período de prisão é o período que Paulo escreve essas cartas que nós falamos, das cartas da prisão. Mas é interessante que Paulo está transbordando, né? Para você entender, para não, por exemplo, como eu falei aqui, né? Paulo fala por essa razão. Eu queria falar um pouquinho qual é a razão que ele estava escrevendo aquela carta e chegando naquela conclusão. Nesse tempo que Paulo ficou preso, foi um tempo que ele produziu muitas cartas pastorais, né? E ele estava cheio, ele não estava ali desanimado, puxa, estou preso aqui, né? O pessoal está lá, estou no isolamento social, né? Paulo mesmo preso,
acorrentado, ainda que ele tinha liberdade, né, para receber alguns amigos, ele produziu muito texto. O evangelho queimava no coração dele. Então Paulo estava cheio do evangelho, queimando no coração dele, e ele começa a carta mais ou menos assim: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então a gente percebe o entusiasmo e a força e o ânimo que Paulo estava, e como ele queria passar isso para encorajar os nossos irmãos. Eu percebo a mente de Paulo, uma mente cheia de adoração, e mais ainda ele está falando que Deus ele não está atrás da história, Ele está à frente, quando Ele nos escolhe antes que tudo fosse formado. Então, irmãos, nós não estamos à deriva, Deus não está atrás da gente pensando, puxa, o que vai acontecer, deixa eu dar uma mãozinha aqui, deixa eu mudar a situação. Não, Ele está na frente. Nós estamos em um momento, irmãos e amigos, que nós precisamos entender que existe um Deus que está à frente, que nós não estamos, que Ele não deixou de governar, que Ele não perdeu o seu poder. E Paulo fala isso para os irmãos lá de Efésios, que Deus derramando bênçãos espirituais em Cristo, já temos essas bênçãos, é a redenção, o Espírito Santo, conhecimento, graça, reconciliação, perdão, salvação, a igreja, irmãos. Então não é que talvez você receba essa bênção, nós já somos abençoados em Cristo. E você, meu amigo, que não percebe essas coisas, que não entende o valor da redenção, que nem sabe o que é a salvação, que não conhece o que o Espírito Santo pode fazer, eu quero chamar a você a ter muita atenção nas coisas que nós vamos falar, encorajar você a conhecer mais dessas bênçãos espirituais que Paulo se refere aqui nessa carta. Bom, continuando, Efésios 1:18, você vai perceber uma preocupação de Paulo. Ele fala: olha, eu oro a Deus para que o coração de vocês sejam iluminados, para que a esperança a qual Deus os chamou fique clara para vocês, que vocês entendam a riqueza da gloriosa herança que nós temos em Cristo Jesus. Então Paulo está muito animado, mas clamando a Deus para que os nossos olhos percebam essas coisas. Por isso que eu falo, nós temos tantas promessas, um cristão tem tanta coisa boa acontecendo na vida dele, né? Apesar das dificuldades, que mantém viva a nossa esperança, que nós precisamos sempre estar renovando, abrindo o nosso entendimento. Não é só uma história de um povo lá atrás que foi abençoado, é a nossa história, é a história daqueles que aceitam a Cristo como Senhor. E Paulo vai expressando toda essa oração no capítulo 2, ele vai expressar a importância da obra de Cristo na cruz, que nós estávamos mortos, sem ação, e o trabalho de Cristo foi nos dar vida, e Ele vem e Ele transforma a nossa mente, nosso coração, para que a mensagem faça sentido. Eu já escutei muitas coisas assim, né, de que, imagina que Deus está lá no alto, e aí tem um monte, e as pessoas estão subindo nesse monte, cada um por um lado, e todos querem chegar aqui, e aí você pode falar, puxa, todos os caminhos vão levar a esse Deus, né? Mas a verdade não é isso. A verdade é que esse Deus, Ele quem desce. Não é o homem que sobe, que corre atrás, que faz. É Ele quem desce, porque o homem não tem condições. O que Paulo enfatiza lá, que a obra de Cristo, você vai ver em Efésios capítulo 2, ela transforma mortos em vivos. O movimento é de Deus para nós, e não de nós para com Deus, porque nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, e a obra de Cristo na cruz, ela nos traz vida. Não é à toa que Colossenses 1, versículo 3, eu vou ler aqui para vocês, vocês podem só continuar em Efésios, mas anotar essa escritura que eu acho muito interessante. Colossenses 1,13, o que Paulo fala? Fala assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, por isso que Jesus é aquele que nos resgata. Imagina, você está preso, você está no cativeiro, você não tem como sair, alguém tem que te salvar, e esse é Jesus. Então, não é o homem que está tentando subir e alcançar o divino, não. É o divino, é o Deus, o único Deus verdadeiro, por meio da obra de Cristo na cruz. Ele desce até nós e nos resgata. Isso é uma mensagem fantástica, e é o que Paulo está transmitindo no capítulo 2. E também Paulo fala que outra coisa maravilhosa que acontece com a obra de Cristo é que aquele povo que era hostil
chamado de gentios, que era hostil à palavra de Deus, que era um povo que não fazia parte, por causa de Cristo agora faz parte. Paulo fala de uma mensagem reconciliadora, que faz os dois povos apenas um povo. Então essa notícia que Paulo dá através da pregação do Evangelho foi o motivo pelo qual ele é preso. Os judeus não aceitavam, falando, não, Deus não é para todo mundo, Deus é só nosso, né? E ele fala, não. E com a mensagem da cruz, com a mensagem de Cristo, onde todos são apenas um só povo, né? E os judeus vendo as pessoas abraçando essa causa e crescendo, tornando-se até maior do que o próprio judaísmo, houve uma revolta. Isso não pode ser, né? E Paulo é preso por causa disso. Então ele fala, eu estou preso por causa disso, porque eu creio que Jesus veio reconciliar, porque Deus nos escolheu, formamos um só povo, e é por isso que ele estava preso, por pregar a mensagem do Evangelho. Então a gente pode agora ir lá no capítulo 3, versículo de 1 a 3. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Então é por essa razão que Paulo fala, estou preso porque eu anuncio a união de um só povo, eu anuncio a reconciliação por meio da obra de Cristo. E é interessante que Paulo fala assim, esse é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação. E mistério é uma palavra-chave no livro de Efésios. Você vai ver Paulo falando várias vezes sobre mistério. Por que será que Paulo usa essa palavra? Lembra que os efésios eram um povo muito místico, né? Eles gostavam do mistério, né? Eles viviam uma sociedade onde se valorizava o mistério. Havia religiões onde o forte era o mistério. Os efésios curtiam muito simpatias, né? O cidadão comum de Efésios era o tipo que não deixaria de ler o seu horóscopo, né? Gostava de algo assim. Essa cidade, como eu falei antes, eles praticavam muita magia, né? Era um centro de aprendizado de artes mágicas, berço de várias religiões, e as religiões gostavam de falar que elas tinham um mistério. Que eram esses mistérios? Eram reuniões secretas, rituais secretos, ocultismo, coisas ligadas ao espiritual, né? E o interessante, uma característica dessas religiões era ter algumas pessoas específicas que eram supostamente mais espirituais, né? Que tinham mais tempo, que conheciam os segredos mais profundos. Era tipo guru, né? Era como gurus, e essas pessoas elas tinham contato, elas sabiam que era um mistério, e de repente Paulo fala a palavra mistério. E o mistério atrai a gente, né? Quem não gosta de um mistério? Imagina você fala assim, olha, eu quero revelar para vocês um mistério. Todo mundo vai ficar atento, revela isso aí, o que está acontecendo, né? Quando você está assistindo um filme, tem muito mistério, aquilo te prende. Então nós gostamos disso. E Paulo fala, eu tenho um mistério. Então, para um cidadão de Éfeso escutar essa palavra, animava, né? Eles querem escutar um mistério. Então imagina Paulo dizendo assim, sabe o mistério? Eu tenho essa revelação. Esse mistério que está oculto em Deus por muito tempo, eu tenho a revelação. O povo ficou doido, né? Então Paulo foi muito inteligente a usar a palavra mistério. E ele encaixa então a mensagem do Evangelho, que é transformadora, e isso muda o coração daquele povo que foi convertido. Vamos lá no capítulo, continuando no capítulo 3, acompanhem comigo no versículo 4 ao 13, olha o que diz. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelada pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas, significando que, diante do Evangelho, os gentios são co-herdeiros em Israel, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios
as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantida oculta em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso em Deus, confiança nele pela fé. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, que mistério é esse? Que mistério é esse que não foi revelado nem aos antepassados, mas que agora está sendo revelado a nós? Então Paulo fala, olha, o Espírito Santo usou os apóstolos, usou os profetas para revelar o Evangelho. E que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia, acompanhada de uma notícia ruim antes. Qual é a notícia ruim? Que nós somos pecadores, que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, que nossos pecados ofendem a Deus, que nós somos merecedores da ira de Deus. E qual é a boa notícia? Que Jesus veio para nos salvar de tudo isso, que Ele veio pagar por nossos pecados, que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que nos redime e nos dá vida. A obra de Cristo, ela faz isso. Então Paulo fala, esse é o segredo, é isso que me foi revelado. E por causa dessa obra do Evangelho, de todos os povos, Deus faz apenas um. Deus pega os gentios e os judeus e torna apenas um só povo. O povo de Deus nos torna e nos faz família, membros do mesmo corpo, e nos faz co-herdeiros. Então, o que eu queria falar para você, olha que revelação, né? Então imagina assim, que Paulo está falando, Marcos, você, cidadão lá do Capão Redondo, né, que é uma cidade lá, periferia lá de São Paulo, você que filho de São Manuel, da Dona Teresa, pessoa simples, você é co-herdeiro. Você tem os mesmos direitos de Abraão, de Moisés, de Davi, de Paulo, Pedro, João e todos aí que você imaginar. Então, esse mistério nos foi revelado. Isso é um privilégio que ele fala, olha, eu estou revelando isso para você. E olha que interessante, ele se apresenta aqui no versículo 8 como os menores dos santos. Você lembra quando eu falei que geralmente as religiões pagãs, elas apresentavam, e essa aqui tem o ocultismo, elas apresentavam os gurus, né? Pessoas maiores, né? Pessoas que estão num nível maior do que a ralé, digamos assim, né? Do que a base. Não, Paulo fala, olha, no cristianismo não tem isso. Essa mensagem do Evangelho, ela é para todos, e eu sou um menor. Então, aquele que revela, ele se apresenta como um menor. Aí ele fala assim, e me foi concedida a graça de entender como que foi essa administração, como que Deus administrou. E uma das coisas que Paulo fala, que esse mistério é revelado por meio da igreja. Olha só, então vamos voltar aqui porque é importante. O que eu queria falar para vocês, que a revelação ela é progressiva, né? Então a gente vai lendo, por isso que é importante você ler toda a Bíblia, você tirar tempo para conhecer a narrativa, né? O que Deus vem mostrando ao homem, ensinando. Então nós vamos lá no Antigo Testamento, lá no comecinho, você vai vendo Deus se revelando, né? E sempre apontando para Cristo. As pessoas do Antigo Testamento sabiam que algo grande viria, né? Sabia que viria um Messias, há várias promessas, e isso sempre apontando para alguém, e esse alguém nos é revelado, que é Jesus. Então isso revela o quê? Que Cristo é o centro de todas as coisas, que você e eu, nós não somos o centro é Cristo. Nós somos sim atingidos por esse amor, nós somos resgatados por essa obra maravilhosa, mas Cristo é o centro de todas as coisas. Também revela que nós, em Cristo, nos tornamos um só povo, não há mais separação, né, de gentios e judeus, somos um só povo. E que essa sabedoria de Deus, ela pode ser testemunhada pela igreja. Queria falar com você que não entende a importância de congregar, né, de fazer parte de uma igreja. Em tempos que nós temos passado, talvez você tenha sentido muita falta disso, né? Sinceramente, irmãos, é um tempo de muitos desafios, é um tempo difícil, mas é um tempo também onde Deus tem mostrado o valor das coisas, né?
o valor da família, o valor de um abraço, o valor de um aperto de mão. Tem mostrado também o valor da igreja. É na igreja que nós aprendemos a perdoar, aprendemos a misturar, né? Na igreja não há divisões por raças, na igreja não há divisões por opiniões políticas, na igreja nós somos um em Cristo. E isso mostra para o mundo uma sabedoria que o mundo não consegue. Sabe, e é tão importante a igreja que Cristo deu a vida por ela. Então não menospreze a igreja, não menospreze estar juntos. É tão importante, ainda que agora estamos com uma limitação de estarmos fisicamente, isso não nos impede de estarmos conectados, ligando um para o outro, encorajando. Eu queria chamar você, meu amigo, minha amiga, para que não abra mão disso, para que você não seja enganado pelas mentiras. A igreja não é perfeita. Eu sei que existe crítica sobre a igreja, eu sei que a igreja erra, mas ela não é perfeita. Mas aí Deus decidiu por meio da igreja trabalhar no seu povo, e que essa igreja mostrasse a multiforma da sabedoria de Deus. Une povos, pensamentos, raças. Isso é muito desafiante, mas em Cristo nós podemos. E Jesus deu a vida por essa igreja, como eu falei. Queria muito desafiar cada um, a encorajar. Olha, a igreja é uma bênção em nossas vidas. Então isso me faz entender, né, no versículo 1 e 2, por que Paulo ele fala que ele é escravo de Cristo, que ele fala que ele é como se sente obrigado a compartilhar, porque ele tem uma revelação tão grande do Evangelho, que ele fala: eu me fiz cativo a essa mensagem. Sabe, irmãos, você que é um cristão, o Evangelho tem que te cativar. Você tem que ser escravo dessa mensagem, ao ponto de não conseguir calar a sua boca, que você precisa falar, né? Que você precisa compartilhar o mundo. Me dá tristeza profunda quando um cristão não arde mais pelo Evangelho, quando ele esquece, né, do que foi feito, e ele começa a entrar na onda do mundo. Então aquilo que foi revelado parece que volta a ser um mistério novamente, parece que volta a ser algo nublado, e não é isso. Eu queria muito encorajar você, irmão, não fica desconectado, não permita ter uma vida espiritual medíocre, porque não foi para isso. Olha, Paulo mesmo preso, mesmo lá encarcerado, cheio de limitações, o Evangelho queimava, porque ele sabia: uau, olha o que Deus fez, olha as promessas que nós temos. Nós vamos participar de coisas maiores. E bom, deixa eu continuar lá para a gente finalizar o capítulo, porque é tanta boa notícia, é tão exuberante escutar isso, né, das promessas. E Paulo ele faz aqui no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, que nós vamos ler agora, uma oração exuberante. Ele está cheio do Espírito, ele está lá encorajando os irmãos. Ele está preso, mas ele sabe que o Evangelho não fica preso. Ele sabe que o mistério foi revelado, e é por isso que ele ora, ele pede: Deus, que o coração desse povo, ele fala assim: eu me ajoelho e peço isso a Deus, para que vocês entendam tudo isso. Irmãos, eu tenho orado para que vocês, né, e que nossos amigos entendam no que nós estamos metidos, né? O que está sendo apresentado com o Evangelho. Não é só para você fazer parte de uma igreja, para você mudar o seu comportamento, é para você ser transformado, e você ter esperança, e você se tornar um só povo, e se tornar a igreja que Jesus vai vir buscar. Isso é emocionante. E Paulo fala aqui, termina o capítulo 3 com essa oração. Acompanha comigo no versículo 14 ao 21. Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para o todo sempre. Amém. Então você entende que Paulo faz uma oração
tão exuberante, né, tão generosa. Ele fala: Deus, eu me ajoelho, eu peço, eu clamo para que cada um seja forte no íntimo. Esse é um alvo que nós temos que ter, forte no nosso íntimo. A graça de Deus nos permite isso, a graça de Deus nos permite ter esse entendimento de amor que nos fortalece. Nós não podemos estar nesse mundo achando que nós estamos abandonados por Deus. Olha o que ele fala: que Cristo habite, não visite seu coração, não que ele bata lá e peça para entrar, mas que ele habite. Sabe, que Cristo viva em nossos corações, não como alguém que só aparece fim de semana, em momentos, algum visitante que passa uma noite lá, mas que habite. Imagina isso, Cristo habitando em nossos corações, mediante a fé. E é tão importante que eu e você cuidemos da fé. Nós estamos passando em tempos de provações, irmãos, e vamos passar outros. Talvez, e o que é mais desafiante é que estamos passando todo mundo junto, uns mais, outros menos, mas estamos passando em tempos de provações. Há pessoas que estão perdendo seus parentes. A nossa irmã Priscila perdeu o pai dela. Temos irmãos doentes. Está acontecendo os primeiros casos de Covid dentro da igreja. E a gente, até no nosso grupo, a gente vai trocando: olha, peço orações por fulano, peço orações, e a gente vai começando a escutar isso e nos dá um certo receio. E o que eu quero falar? Cuida da sua fé. Você não pode escutar essas coisas e entrar num parafuso: eu vou morrer, meus filhos vão morrer, meus avós vão morrer, meus pais vão morrer, meus amigos, todo mundo vai morrer. E essa é verdade, todos iremos morrer. Isso é fato. Há uma pesquisa interessante, né? Isso aqui é uma piada batida, mas 100% do que nasce morre. Então a morte faz parte da nossa existência. Mas para um cristão, a morte é o início de uma vida com Deus. Então você deve e precisa cuidar da sua fé. Eu fico muito triste quando pessoas não cuidam da sua fé. Quando no desespero elas começam a buscar coisas e esquecem o essencial. Tempo para meditar quem é Deus. Tempo para meditar nas promessas de Deus. É como eu estou falando para você: você é cordeiro de Cristo. Cordeiro de quê? Vou ler nas Escrituras. As promessas serão cumpridas. Que promessas? Deus cuida de você em que situação? O Senhor é meu pastor, nada terei falta. Como que isso funciona? Então, quando a gente começa a ir para Deus, a conhecê-lo, a orar, a meditar, começamos a nos encher de fé. Você tem cuidado da sua fé? Quero falar com você, meu amigo, que talvez não tenha fé nenhuma, ou uma fé superficial. Sabe aquela fé que é assim: se Deus quiser, estou torcendo para dar certo. Não, vai dar tudo certo. Vamos ter pensamento positivo. Eu não estou falando desse tipo de fé superficial. Uma fé otimista, é um chute no escuro. Eu estou falando de uma fé que sustenta, uma fé que transforma, uma fé que nos enche de coragem, que apesar de qualquer situação nos traz paz. A Bíblia fala que Deus é um Deus de paz, que o Deus de paz cuide de nossa mente e coração. Então eu queria chamar você, meu amigo, que não está em paz, que não tem fé, a conhecer o mistério de Cristo, a obra que Ele fez. Eu não estou chamando você para ter um novo estilo de vida somente. Eu não estou chamando você para mudar o seu comportamento. Porque às vezes a gente confunde que ter fé é mudar comportamento, que agradar a Deus é fazer as coisas. Tudo isso é resultado da fé. Você não produz fé pela lei. Você não produz fé pelo comportamento. Você produz fé conhecendo a obra de Cristo. Você conhece a obra de Cristo? E você, meu irmão, minha irmã, que está passando por momentos difíceis, não tem sido fácil, eu sei. Talvez há situações que agravam essa dificuldade, mas eu queria chamar para você: cuida da sua fé. Você recebeu a Sagrada Escritura, você tem o Espírito Santo, você tem a igreja. Busque esses recursos para que a sua fé seja fortalecida. Nós temos ferramentas para encorajar uns aos outros. Usa isso para animar você e fortalecer a sua fé, porque é mediante da sua fé, mediante da fé bíblica, é que Cristo habita em nossos corações. Que maravilhoso isso!
E ele fala que essa fé nos leva a ter um entendimento do amor de Deus. E o que ele fala? Olha, eu espero que vocês estejam alicerçados nesse amor. Esse alicerce em amor, ele vai nos sustentar nessas épocas mesmo. É agora que nós precisamos sentir o amor de Deus, e não o medo, e não o temor, né? Precisamos estar alicerçados nesse amor que eu acabei de compartilhar. E ele fala que vocês conheçam e compreendam largura, comprimento, altura, profundidade. São medidas assim 3D, né? Para onde você vai, você encontra o amor. Então, imagina se você vai fazer um projeto, né? Eu vou fazer um móvel, né? Eu vou fazer um móvel bonitinho, que eu vi lá no YouTube, que é fácil fazer. Aí você vai precisar disso, você tem que saber o comprimento, a profundidade, a largura, a altura, senão vai sair uma coisa sem... Imagina, né? Você tem tudo, mas não tem a altura. Você tem tudo, mas não tem a largura. Você precisa, né? E Paulo fala, eu quero que você conheça esse amor que alcança todas as dimensões, esse amor que te dá paz, esse amor que te dá segurança, esse amor que faz você suportar. Uma das coisas que aquele salmo fala, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, e que o próprio Paulo falou, olha, tudo posso naquele que me fortalece, não está falando assim, agora Deus vai me dar tudo. Eu tenho medo, Ele vai me dar coragem, ninguém vai ficar doente, eu vou ter minha casa, eu vou ter meu carro, porque Deus é meu pastor, Ele me dá as coisas. Não, o que Ele está falando é que nós temos um pastor que cuida, e porque Ele é o nosso pastor, nós não sentimos falta de nada, porque Ele nos preenche. Paulo está falando que apesar das dificuldades, tudo eu posso, porque é esse amor, para onde eu olho, Ele está do meu lado. Olha, tenha fé, não tenha medo, né? Foi o que Jesus falou para muitos, não tenham medo, não tenha medo. E Ele fala assim, tua fé te curou. Olha a importância da fé. Queria chamar vocês a lembrarem disso, né? Dessa fé que nos traz uma plenitude em Deus, Deus que nos dá a paz. E não é somente para a gente pensar assim, não, Deus vai cuidar, as promessas são para depois. São principalmente para depois, mas é agora que eu quero andar em paz. É agora que eu não quero andar ansioso. É agora que eu tenho que entender que Cristo cuida de mim. Porque nós, como igreja, precisamos dar esse testemunho ao mundo. Nós temos um Deus que cuida. Lembra que Ele falou que Ele te escolheu antes da criação do mundo? Então Ele vai cuidar, Ele vai dar o necessário. Ainda que você passe pela dor mais profunda, Deus vai te suprir. Ainda que você passe pelos desafios maiores, Deus vai te consolar. Ainda que tudo aquilo que você tema, a grande maioria não acontece, mas ainda que se acontecer tudo isso, Deus cuida de você e Ele vai manter em paz e proteger sua mente e coração. Queria terminar com uma escritura que me inspira, né? Pensando no que Paulo falou, que está em João capítulo 19, versículo 30. Diz o seguinte: tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então Jesus, na cruz, quando Ele termina, Ele entrega, Ele fala, está consumado, está feito. O mistério está revelado. Eu sou a saída. Eu sou a resposta. Eu sou aquele que vai trazer vida e dar esperança. Essa é a boa notícia. Então, não importa o fracasso aparente da vida, não importa a doença, não importa a morte, desemprego, falência, injustiça, já que em Cristo, refugiado está a nossa alma. Que o nosso Deus, o Deus da paz, a paz que excede o conhecimento, cuida da nossa mente e de nosso coração. Foi ótimo estar com vocês, espero que as coisas que eu compartilhei encorajem a cada um, e que possamos passar por esse tempo dando testemunho dessa fé que nos alicerça no amor de Cristo. Ótimo domingo a todos. Muito obrigado.
aqui agradecer a todos que participaram desse momento incrível. Quero agradecer muito aos irmãos aí de BH. Eu quero agradecer também aos meus irmãos aqui de Goiânia. Momentos extraordinários como esse me fazem muito refletir naquela música. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Hoje eu saio com a convicção e com a certeza de que eu não quero ter apenas amigos, eu quero ter 1 milhão de irmãos. Em especial sabemos que devemos agradecer aquele que nos faz reunir sempre, aquele que nos dá essa irmandade, essa comunhão, a Cristo. Porque se não fosse por meio dele, não estaríamos realmente aqui. Que possamos então meditar nesse presente que é a vida de cada pessoa que dobrou os seus joelhos para Cristo. Muito obrigado, meus queridos, e até a próxima! Oi, pessoal da Igreja de Goiânia, de Belo Horizonte. Muito obrigada aos nossos amigos que estão nos assistindo. É com muita alegria, né, que a gente está aqui para agradecer essa união, para agradecer que juntos nós louvamos ao nosso Deus. Meu nome é Vanúbia, essa é minha filha Beatriz. E nós viemos aqui para agradecer, né, a todos e desejar que tenham sido edificados com a palavra do Senhor que nos foi ministrada essa manhã e que a cada dia a gente venha a perseverar na fé, a aprender mais de Deus e a ter esperança de dias melhores.